começamos a trabalhar, enfim, já desde 2000, basicamente, sensivelmente 2000. Eu, enfim, tenho uma carreira de artista plástico e sempre me interessou trabalhar com som. Enfim, na altura eu tinha um coletivo com uma série com experiências que passavam para a utilização do som e da produção plástica e visual. E na altura, enfim, conheci o trabalho do Miguel e ele também tinha um outro coletivo e curiosamente juntámos-nos para fazer uma coisa, enfim, sem ter nenhum tipo de pretensão de fazer um coletivo. Eu nos meus projetos anteriores trabalhava com, era o que podíamos chamar de um multi-instrumentista, trabalhava com guitarra elétrica, com percussões, com samplers e sintetizadores e por aí adiante, mas ao longo dos anos fui lentamente tendendo a usar um único instrumento, que é o computador. E o mesmo aconteceu com o Pedro. Por um lado, sentia-me atraído com a exploração de diferentes registros sonoros, diferentes affordances e possibilidades dos instrumentos e não me queria e não me sentia à vontade de me identificar com um único instrumento. E isso acabou por me conduzir ao computador como um agregador de todos estes registros possíveis, não é? E todos os registros que existem e todos os registros que podem existir e que ainda não existem. Por isso, nesse sentido, a transição foi bastante pacífica. Por outro lado, de um ponto de vista, e isso é uma coisa que está presente nesta peça, de um ponto de vista daquilo que são os timbres utilizados, não é? Esta abertura também nos permitiu começar a explorar timbres e sons que não são necessariamente sons musicais, que são sons captados no meio ambiente, por exemplo. É um sítio onde existe a proximidade do mar, da água, existe a proximidade, enfim, da cidade, não é? A cidade urbe, com edifícios, etc., carros a passar, etc. E, portanto, há essas duas vertentes que estão absolutamente inscritas no território. E depois, este terreno tem... É muito aberto e tem este edifício, quer dizer, que tem este forte, que também é bastante marcante. A peça relaciona-se também com a paisagem sonora e de uma forma que tem paralelos, ou tem alguns paralelos, pelo menos conceituais para nós, com a forma como outros agentes, sejam geológicos ou sejam biológicos, produzem som. A forma como as gaivotas e outros pássaros produzem som, a forma como o mar e o vento e as plantas produzem som nesta paisagem e também a forma como até os próprios humanos produzem som. É uma peça que é modular e que cria a possibilidade rítmica, e eu quando digo rítmica até é um ritmo visual, não é? Ou seja, há uma repetição de um módulo que se inscreve e que aponta para uma inscrição implantada no próprio território. Tem uma vegetação que cresce que vai crescer à sua volta, tem eventos sonoros que são previsíveis, mas que não são completamente programados, não é? E a própria programação da peça, ela também tem essa condicionante inscrita, ou seja, ela não é não tem uma reprodução linear e que se repete de hora a hora. Ela quando arranca, durante um período do dia, arranca de um modo que nunca é absolutamente igual. Todo este projeto da Smart City que está a ser desenvolvido na cidade, não é? e que tem como um dos múltiplos objetivos agregar a informação da cidade. Ou seja, olhar para a cidade como um todo complexo, que produz informação a muitos níveis e informação essa que se relaciona de formas também complexas. Aqui isso nos conduziu na criação desta peça foi criar uma peça que fosse constituída também ela por múltiplos. E ela tem estes 8 corpos, não é? Estes 8 múltiplos que se vão articulando sempre de formas dinâmicas entre si, mas também com o contexto.